E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, Jorge Amorim falando, um ansioso falando sobre ansiedade. Vocês não reparem se de vez em quando eu tirar uma colinha, porque o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: eu posso ser até um escritor razoável, mas no tocante à câmera eu não tenho uma identificação muito boa. E como o meu propósito é ajudar vocês, e estou me ajudando também, né? Então eu vou trazendo aqui a minha contribuição para vocês, tá? Hoje eu estou melhor, eu já estive bem pior, mas o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: no meu sentimento, que a gente vai vendo, a gente vai lendo, a gente vai observando, que, é claro, existem os grandes profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, e dentro disso, o que eu posso dizer para vocês, essas pessoas, talvez, né? Porque alguns passam, que são humanos também, mas digamos assim, aquele profissional que é experiente, que é competente, que se formou, que está habilitado a fazer esse tipo de trabalho dentro da psiquiatria, nem sempre ele passou por uma crise de ansiedade. Então, somente quem passa ou quem já passou por essa crise de ansiedade é que pode dizer com bastante profundidade o que é isso. Trazendo assim um comparativo para vocês. Uma pessoa vai para a guerra. Somente aquele que realmente esteve lá na guerra, esteve presente, participou do combate, sabe o que é o medo, o que é o estresse, o que é o pavor, o que é o desequilíbrio, o que é a garra para lutar pela vida, para lutar pelo seu país. E aquele que está fora disso vai ter uma ligeira noção. E volto a dizer para vocês, assim é também uma crise de ansiedade. Assim é também o que a gente sente. Muitas vezes eu sentia que, não sei que pensamento é esse, vontade de bater com a cabeça na parede, porque você vai deitar, não passa, você levanta, não passa, você vai para a varanda, não passa, porque a coisa está dentro de nós, dentro do pensamento. E vem esse medo, vem essa insegurança, esse processo todo. E o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, que eu tive necessidade, sim, de fazer tratamento. Isso me ajudou bastante. Mas o que é importante eu destacar para vocês é o seguinte, que talvez mais de 50% dessa ajuda, desse tratamento, depende de nós. Depende da nossa força interior, depende da nossa fé, depende da nossa persistência, da nossa resistência, da nossa vontade. Porque se a gente não fizer isso, não resolve. O que vai acontecer é o seguinte, não tem fórmula mágica, você vai tomar os remédios, e alguns remédios que, digamos assim, para acalmar, que é o SOS, né? Que não é propriamente o recaptador de serotonina, que auxilia, o SOS é para te apagar, para te relaxar, para você dormir. Então, existem pessoas que vivem eternamente para fugir, dorme, apaga. E isso não é o certo. Você tem que amenizar, tomando esse remédio na hora que for necessário, mas parar quando for necessário. Hoje, já tem bastante tempo que eu não tomo um anti-ansiolítico, seja esses que vocês conhecem aí, o que eu posso dizer de tarja preta. Não, o tratamento que eu faço é com remédio de tarja vermelha. É claro que tem que ter receita médica, mas não é um remédio que causa dependência. Existe o desmame. Pessoal, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, para dar uma colada, para que eu não me perca. Entendeu? Sim, essas coisas que a gente sente, vontade de chorar, insegurança,
medo, por mais que uma pessoa chegue para a gente e fala assim, poxa, você vai ficar bem, você vai ficar legal, calma, 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 isso não é nada. Não é assim. Não é assim, porque eu posso dizer para vocês o seguinte, que dentro de nós, na nossa mente, o bicho está pegando. Então, o cérebro não entende o que está acontecendo e simplesmente joga a descarga de cortisol, de adrenalina, porque alguma coisa aconteceu com os hormônios da tranquilidade, que é a serotonina, a melatonina, alguma coisa aconteceu, o cérebro não entende o processo, então o que acontece? A gente fica como aquele carro que ele tem que ter um alarme para te ajudar, isso é ansiedade numa dose normal, porém ela não pode se transformar num transtorno, que é o excesso. Então, aquele carro que deu defeito no alarme, ele vai tocar, e não tem ninguém tentando roubar o teu carro. E isso é que acontece com transtorno de ansiedade e com outras doenças da mente. É um processo mental, psicológico, emocional. Alguns até acreditam que tem um processo espiritual. Eu não vou entrar dentro dessa linha, mas eu vou abordar essa linha também, algum processo obsessivo, kármico, de vidas passadas. O que eu tenho a falar para vocês é o seguinte, a fé é importante, né? No que vocês tiverem fé. Fé no padre, fé no pastor, fé no rabino, fé num guru oriental. Isso cada um é cada um é que tem que buscar dentro de si a sua força, do que gosta, do que acredita. Agora, o que eu tenho a dizer para vocês aqui? Sim, esses pensamentos sobre até o suicídio, né, que fica na nossa cabeça, se mata, isso não adianta, não resolve, não é solução. Eu vou colocar para vocês, vou explicar porque dentro do que eu pesquisei, do que eu estudei, independente do lado religioso. Eu sou um religioso, sim, posso dizer para vocês. Eu gosto de filosofia, eu gosto de vários, de teosofia, de outros assuntos, tá? Chamo muitas vezes Deus do grande arquiteto do universo, e é isso, entendeu? Cada um é cada um. Então, quando vem esse pensamento, que vem com o medo, com a insegurança, que diz para você o seguinte, pô, se mata, você vai resolver. Você não vai resolver, porque você não quer morrer, você quer se ver livre do teu sofrimento. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, dentro do que eu acredito, e tenho muita convicção disso. Não resolve porque nós não temos somente o corpo físico. Isso a ciência vai chegar lá um dia. Estou falando de ciência, sim, de filosofia, de ciência. Nós vamos chegar lá. Esse corpo aqui, formado por células, por átomos, por moléculas, ele está vibrando numa determinada dimensão. Com licença, pessoal. Só que tem o seguinte, existem outros corpos, e um deles, quando a gente morre ou desencarna, para quem acredita, o que eu posso dizer? Vai para outra dimensão, que outros chamam de dimensão dos mortos, né? E vai junto para esse lado aí, dessa outra dimensão, toda a nossa consciência, todo o nosso pensamento, a nossa reflexão. Muita gente se engana ao pensar que o cérebro é que comanda esse processo todo. Não. O cérebro é um auxiliar, é como se fosse uma espécie assim de computador que precisa receber as programações para poder ser utilizado, qualificar as demonstrações. Então, o nosso cérebro é somente isso. Os cientistas até hoje tentam provar onde é que está o pensamento. E não vão achar, porque o pensamento não está dentro do cérebro. Ele está sendo usado pela energia espiritual que vai com a gente quando a gente desencarna. E eu posso dizer para vocês o seguinte, é um sofrimento muito grande quem vai para o plano espiritual,
tendo cometido suicídio. Por quê? Porque vai ver a si próprio fora do corpo, o seu corpo destruído, e vai sofrer. Vai sofrer porque vai receber aquelas vibrações pesadas do sofrimento, e durante um tempo vai sofrer até chegar ao nível do equilíbrio, de ser auxiliado espiritualmente. Estou tentando me lembrar, meus amigos, de uma coisa aqui que eu precisava falar para vocês também, tá? Que cada um tem que ter a sua crença, não tem a fórmula mágica. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, a minha intenção não é, nem vai ser, de ganhar dinheiro com isso, de transformar em cursos. Não, a intenção é simplesmente de ajudar, de contar para vocês a minha experiência. 66 anos, o velhinho aqui já está com 66 anos. Então, passar para vocês a experiência. Eu posso falar para vocês o seguinte: vinha sofrendo muito, mas a partir do momento em que eu percebi que eu mesmo poderia me ajudar, tomando uma decisão, a coisa começou a melhorar. Tive confiança, uma diretriz. Além disso, eu aliei um processo de brincar, de relaxar, de cantar, de ficar um pouquinho palhaço, de sorrir, de brincar, relaxar. Isso me ajudou muito mesmo. Deixa eu ver se eu me ligo aqui em alguma coisa aqui para me lembrar. Parte da minha dor. Hoje eu posso dizer que eu estou nessa parte da vitória, né? E deixa eu ver, meus amigos aqui. Voltando aqui a dizer que eu escrevi isso anteriormente, que eu não sou um grande palestrante, nem um psicólogo, nem um psiquiatra, nem um famoso youtuber. Olha a câmera aí rodando, minha gente. Que beleza, ela me ajudando aqui. Ó. Tem uma parte aqui na mesa que roda, mas aqui vai dar. Então eu quero dizer que eu sou um amigo procurando ajudar vocês, falando de uma linguagem simples, objetiva. E se vocês não se ajudarem, o tratamento não vai resolver. Tá bom, pessoal? Força, mais uma vez, eu vou dizer, começa por vocês. E existe um processo também muito importante que eu sempre gosto de destacar, que é a nossa mudança de atitude através da nossa reforma interior. Isso, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, ajuda muito, essa mudança de atitude. As ações, não odiar, procurar não se magoar, não se irritar, não se aborrecer, procurar dominar essas coisas, digamos assim, negativas que nós temos dentro de nós, e sempre procurar apaziguar. Isso auxilia muito. E quando eu falo, até com relação a não odiar, eu não vou dizer que todos nós já sejamos santos, sejamos puros. Se você não consegue amar uma pessoa, se você está sentindo que está odiando, você tem que relaxar e esquecer que aquela pessoa existe. Isso já vai te ajudar em não enviar pensamentos negativos, energias negativas, de ódio, de mágoa, de ressentimento. O caminho é outro. O caminho é o seguinte: eu comecei a fazer isso há bastante tempo, isso tem me ajudado muito. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que gerou uma força interior dentro de mim, uma autoconfiança, um processo de, digamos assim, não me sentir melhor do que os outros, mas me sentir ajudado, amparado. Falo mentores, protetores, Espírito Santo, por Deus, Jesus, quem vocês acreditam, Buda, e vai por aí afora. Eu comecei, já há algum tempo, a fazer caridade, ajudando ao próximo. E isso me ajudou muito, que eu comecei a esquecer um pouco de mim, dos meus problemas, comecei a perceber as pessoas nas ruas que passam necessidades, que passam fome, que estão com frio. Então eu comecei a fazer sozinho mesmo, com a ajuda do meu anjo da guarda, vamos dizer assim, ajudar essas pessoas, vendo a necessidade delas, tá? Levando comida, levando higiene pessoal, esses produtos, levando o agasalho, e inclusive até uma pessoa que venha precisar, que você perceba que esteja com problemas psicológicos graves, está sozinho,
Foi conseguido, através de outras pessoas que me ajudaram, a fazer o recolhimento dessa pessoa para tratamento psiquiátrico e posterior ficar no lugar de acolhida. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não fujam desse tipo de trabalho quando vocês estiverem preparados, quando vocês estiverem se sentindo bem. Isso ajuda muito, isso dá uma alegria interior que vocês não imaginam. Ser útil, ser bom para as pessoas, ser bom para si mesmo. E quando eu sempre estou falando em relação a esse lado assim de confiança em nós, nas nossas atitudes, pessoal, eu vou lembrar até da Bíblia, respeitando a religião de cada um, mas tem uma passagem na Bíblia que acontece o seguinte, onde Jesus está passando e ele é tocado por alguém e ele se volta e pergunta: você me tocou? Sim, mestre, fui eu que te toquei. Você tem fé? E a pessoa responde: sim, eu tenho fé, mestre. Então, a tua fé te salvou. O que significa isso? Significa que Jesus estava sempre pronto para curar, mas só se curavam aqueles que tinham força, que tinham fé, que tinham confiança. E, além disso, aqueles que não voltavam a cometer os mesmos erros, porque o processo retorna. Essa palavra karma, que é muito falada, tem gente que não tem noção, mas ela veio de uma língua antiga, do sânscrito, que significa ação. Então, ações positivas, karmas positivos. Ações negativas, karmas negativos. Isso aí independe se você acredita em reencarnação ou não, vidas passadas. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: as atitudes boas trazem uma positividade boa para vocês. Quem muitas vezes, por ter se aborrecido, por ter gritado, por ter explodido, não dormiu, triste, aborrecido, revoltado, teve um sono inconstante e chegou até a sonhar, ter pesadelos e tudo. Por quê? Porque é o teu estado de espírito. Por isso que é necessário a gente aplainar todo esse processo. Aí a meditação ajuda, a yoga ajuda, porque aí você vai respirar de uma maneira mais serena, dizem até psicólogos, de uma respiração diafragmática, e vai por aí afora. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, já para terminar. Eu me alonguei um pouquinho, mas falei sobre a reforma interior, que é importantíssima, sobre a coragem. Pessoas que não entendem a coisa dentro dessa linha. Por exemplo, sim, isso aqui é importante também, além da mágoa, ambição, poder, aquele poder desmedido, tá? Porque o poder bem, como é que se diz, administrado é uma coisa boa, positiva. Aquela pessoa também que se julga coitado, incapaz, que se acha feio, que se acha ridículo e que se acha incompetente, não é por aí esse caminho. Se você não conseguiu fazer uma coisa, é porque você ainda não conseguiu fazer bem, você ainda não conseguiu acertar. Já visto o seguinte: existem grandes exemplos de cientistas que tentaram várias vezes, até acertar. Então esse que é o processo que a gente tem que fazer. Não se culpar muito, não se culpar em excesso, não ficar com a consciência pesada. Eu fiz isso, eu estou com a consciência pesada. Vai lá, faz, conserta, bota em prática, bola para frente. Então, dentro disso tudo que eu estou falando para vocês, é o seguinte: fugir dessas atitudes e emoções negativas. Além disso, aquela posição hierárquica que a pessoa se acha que é melhor do que os outros, se sente melhor do que os outros, o egoísmo, o pondurismo em suas várias formas. É claro que ninguém vai ser bobo. Você tem que saber o momento certo de dizer não, o momento de dizer talvez, o momento de dizer sim. Mas negar sempre. Por que julgar? Por que deixar de dar uma esmola, ajudar uma pessoa para não vou dar porque ele vai beber? Você tem que analisar, você tem que perceber. Pessoal, a garganta está seca. Fazer a tua parte. Levar para essas pessoas um conforto, uma palavra de ânimo.
Além desse tratamento, que eu falei dos remédios, a comida também é bastante importante, o nosso alimento. Pesquisar os alimentos que trazem mais ansiedade e os alimentos que trazem mais tranquilidade. Esses existem sim. Tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Isso tudo que eu estou falando para vocês é o seguinte, não acreditem em tudo que eu estou dizendo. Pesquisem, procurem estudar. Abram a mente de vocês, o universo de vocês. Não fiquem bitolados. Porque eu ouvi falar aqui, eu ouvi falar ali, porque aquele disse que é assim, aquele que eu confio na minha religião disse que é assado. Você tem que tirar por você mesmo também. Tem que buscar esse caminho. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui, meus amigos. Eu falei sobre tirar a pessoa da rua, né? Correr, ir atrás, não desistir, buscar a prefeitura, buscar o governo do estado, buscar uma ONG. Você pode fazer esse trabalho também, de ajudar as pessoas. Volto a dizer, eu não sou melhor do que ninguém, meus amigos. Não sou bonzinho, não sou certinho, tenho N erros, mas eu tenho procurado melhorar. E está me fazendo bem. Eu posso dizer isso para vocês, o seguinte, me dá muita segurança, me dá muita tranquilidade. Agora, se vocês me perguntarem se eu ainda tenho pequenas crises, tenho, mas eu já sei como é que se faz para poder administrar. Eu não me desespero. Sim, outra coisa. As bebidas alcoólicas. Não sei se eu já falei nisso, tá? Porque o vídeo é um pouquinho extenso, já vou terminar com 21 minutos. Ela atrapalha, tá? O tratamento. Procure pesquisar sobre isso. Eu já falei, não leve a mal não, que o vovô aqui, o coroa, tá com a mente boa, mas é muita informação na nossa cabeça. Uma vez disseram que as pessoas de idade, elas esquecem porque a mente está fraca. Não é isso, não. Veja por outro lado também. Pode vir a esquecer porque está com muita informação nos anos vividos. Então, um computador, se você jogar uma quantidade imensa de informações, ele vai demorar um tempinho. Assim é a nossa mente também. Falei sobre os alimentos. Sim, não basta ser legal com as pessoas lá fora, com os amigos. Isso não basta, tem que ser dentro de casa também. Participar, compartilhar, proteger, tá? E o que eu tenho mais a dizer para vocês? Além de acrescentar que não pense em suicídio. Isso não resolve. Procurem pesquisar, não vai resolver. É um sofrimento maior. Eu não estou fazendo isso para fazer a cabeça de vocês, não estou dizendo isso, melhor dizendo. Eu estou dizendo com a certeza de alguém que sou eu, que já pensou nisso. E hoje, depois de muitos anos passados, pensei, poxa, que besteira que eu ia fazer. Besteira. Constituir família e N coisas ali. Olha a cachorrinha. Quando ela vê outros animais passando embaixo, ela late, ela fica para lá e para cá. Agora, quando eu levo ela lá embaixo, ela fica quietinha. Não tem problema. Vocês estão entendendo, né? Assim, em relação ao teu suicídio, tem uma coisa que as pessoas falam, por que você pensou em fazer isso? Para dar uma forra. Será que isso resolve esse processo da forra? Porque a pessoa fez isso comigo, me magoou, me traiu e etc. Eu resolvi dar uma forra. Isso não resolve não, pessoal, porque aquela pessoa pode ficar um pouco triste, mas depois vai tocar a vida dela. Se você fez para dar uma forra, não deu certo. Não deu certo. Quer dizer, se você perdeu seu tempo, porque só você que vai sofrer, e inclusive vai deixar a tua família sofrendo muito. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Acho que eu já falei muita coisa. Nós somos uma energia pensante. Para terminar, pessoal, eu tenho que dizer o seguinte, façam o tratamento de vocês, tenham confiança, sigam com fé, escutem o que esse velhinho aqui tá dizendo para vocês, esse amigo de vocês. Não sou melhor do que ninguém, mas o que eu posso voltar a dizer para vocês é o seguinte, esse bate-papo que eu faço, às vezes com amigos também, pessoalmente, ou em grupos de WhatsApp, ou ligação telefônica, as pessoas, poxa, meu filho tem isso, ou alguém tem isso, eu sofro a mesma coisa, ou depressão, ou esse tipo de tristeza, e transtorno de ansiedade, pânico, medo, e isso que você está me dizendo,
dá para eu saber, para eu sentir que é uma coisa que milhões de pessoas no mundo atualmente sofrem, milhões de pessoas no Brasil. Então tem que ter calma, paciência, fé, inteligência, persistência, coragem. Porque eu não acho, pessoal, tenho certeza absoluta que tem solução. Um dia vocês vão dizer isso para mim. E para terminar, pessoal, se vocês gostaram desse pequeno trabalho, dessa pequena ajuda que eu estou trazendo, eu coloco sempre no YouTube, se vocês puderem, para ajudar, compartilhar, tá? E se gostaram, dá o like positivo, se não gostaram, negativo, mas se gostaram, toca o sininho, compartilhe também, porque posso dizer assim, nós ansiosos, eu, Jorge Amorim, um ansioso que fala sempre de ansiedade, fazemos um exército que está aqui firme para lutar, para ajudar, para fortalecer. Como a gente diz assim, fortalecer as nossas colunas. Pessoal, só isso que eu tenho a dizer. Agradecer ao grande arquiteto do universo, agradecer aos mentores, aos protetores, aos mestres ascensionados, meu anjo da guarda, a todos os guias. E o que eu tenho a dizer para vocês no momento é isso, tá? Reina silêncio, meus amigos.